Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 10, está escrito da seguinte maneira: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Meu querido, não é por acaso que os demônios nos obedecem. Você que já é salvo não tem que ter medo de espírito maligno algum. Seja o mais forte que for, você tem que enfrentar ele em nome de Jesus. Nós não podemos ser pessoas covardes. Quando nós nos convertermos a Jesus, além de nos tirar do reino das trevas, o Senhor Deus colocou em nós o testemunho. Por isso que diz aqui, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Deus colocou esse testemunho em nós. Nós sabemos porque sabemos que somos de Deus. Esse testemunho é o selo do Espírito Santo. Isso é o que foi dado àquele que é salvo. O Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como é que eu sei que eu sou um filho de Deus? Porque o próprio Espírito de Deus testifica com o meu espírito. E porque está escrito lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ou seja, ele veio para aquele povo de Israel, que antes havia sido eleito, e eles não receberam Jesus. Então foi dado o poder de ser feito filho de Deus a todos quantos creram. Está escrito da seguinte maneira, Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 11, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, nós temos essa certeza em nós. Ninguém nos convence do contrário. Por quê? Porque nós sabemos a quem nós servimos. E quando nós entramos em batalha espiritual, quando entramos em oração, batalha espiritual, os demônios sabem. Mas se nós temos o testemunho e não cremos, o que acontece? Diz a Escritura, quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. Meu querido, nunca chame Deus de mentiroso. Você pode não acreditar, fecha a boca, fica quieto, não fala besteira. Se você tem dúvida de alguma coisa a respeito do que Deus falou, melhor que você fique calado. Quem está perdendo é você. Claro, você está deixando de receber uma bênção, mas ficar calado é melhor do que você chamar Deus de mentiroso. Tem muita gente que está cometendo esse pecado. Diante de uma provação, diante de uma dificuldade, uma luta, a pessoa se acovarda, ela diz, eu não consigo, eu não posso, não tem jeito. É como se você estivesse chamando Deus de mentiroso. Se você já se converteu, deixou o pecado, recebeu Jesus como Senhor da sua vida, você se tornou o quê? Uma nova criatura. Você pode ter sido a pessoa mais perversa, mais imunda, mais usada pelo diabo. Quando você passou para o lado de Jesus, tudo isso acabou. Você se tornou uma nova criatura. Foi lavado no sangue de Jesus. Você recebeu roupa nova. Como Jesus disse naquela parábola do filho pródigo, o pai mandou que fosse vestido da melhor roupa. Mandou colocar um anel no dedo, que é símbolo de autoridade. E você agora não tem mais nada que o diabo pode requisitar. Não tem mais nada que ele possa usar para te envergonhar.
A Bíblia diz que você é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. De modo algum, nós não podemos aceitar agora que um demônio venha nos fazer duvidar da nossa posição em Cristo. Jesus nos deu autoridade sobre todos eles. Então você pode partir para a batalha com essa certeza: eu vou vencer. Porque você é reconhecido pelos anjos de Deus como um servo do Senhor. Há um decreto de Deus a seu respeito. Você tem o testemunho de Deus em você, aquela presença santa. E, ao mesmo tempo, você está agora autorizado a expulsar os demônios. É a palavra de Jesus. Ele disse: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Eu tenho que crer no testemunho de Deus. Você tem que crer no testemunho de Deus. De que testemunho eu estou falando? Disso que ele disse, que estes sinais seguiriam os que crescem. Ele está falando aqui em meu nome. Curarão os enfermos, expulsarão os demônios. Esse é o testemunho, é o que ele está falando. É o testemunho que Deus dá a meu respeito, a seu respeito. O que está escrito? Vamos lá para a 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Está escrito assim: mas vós sois a geração eleita. Olha o testemunho de Deus aí para mim e para você. Somos a geração eleita, é Deus que está falando. Fomos eleitos por Ele, escolhidos por Ele. Você não está ouvindo essa mensagem, não está me assistindo aqui à toa, não. É porque você foi escolhido por Deus. O sacerdócio real, sois a nação. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Adquirido pelo sangue de Jesus. Ele derramou sangue por nós, por minha causa, por tua causa. Morreu a nossa morte para que nós tivéssemos vida. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Antes nós andávamos em trevas, fazíamos tudo que era errado, mas agora fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu irmão, minha irmã, agarre esse testemunho. É Deus quem está dizendo: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Como é que eu anuncio as virtudes de Jesus, que me tirou das trevas e me levou para a luz? Como é que eu anuncio essas virtudes? Fazendo o mesmo que ele fazia, orando pelas pessoas, expulsando os demônios, curando os que estão enfermos e abençoando a vida de todos. Meu irmão, tem que segurar esse testemunho. É isso que Deus fala a respeito de você. E você tem que ser uma pessoa santa. Por que eu tenho que ser? Você tem que ser uma pessoa santa. Porque isso é necessário. Para que não venhamos perder a vida eterna, que já nos foi dada. Nós já recebemos a vida eterna no momento em que nós aceitamos Jesus. Naquele dia que você decidiu: eu vou ser de Jesus, você recebeu a vida eterna. Agora você não pode perder ela. Nós recebemos esse prêmio por amar a Jesus. Mas se nós não guardarmos esse prêmio, o diabo vem e nos rouba. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 11. O Senhor Jesus é quem disse. Ele diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Nenhuma doutrina fora de Cristo pode dar ao homem a certeza da vida eterna. Só Jesus tem esse poder, porque ele morreu e ressuscitou em prol da nossa justificação. Qual é mesmo o testemunho que eu tenho que guardar? Diz aqui, e o testemunho é este. Preste atenção no testemunho que você tem que guardar. O testemunho é este.
que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Um dos sinais que, segundo Jesus, nos acompanharia é este: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Por quê? Porque a vida de Deus está em nós. Nós, os que cremos, nós temos a vida eterna, temos a vida de Deus. Quando a pessoa que tem a vida coloca as mãos sobre uma pessoa que está morrendo, que está doente, morrendo, essa pessoa recebe vida, ela recebe cura. Porque todo aquilo que é nascido de Deus, que é nascido de novo, ele tem a vida de Deus nele, a natureza de Deus. E mediante a imposição das mãos, essa vida pode ser transmitida para outras pessoas. Mas a outra pessoa precisa ter fé. Ela precisa querer ser curada. Ela precisa querer receber a vida. Deus não obriga, não impõe nada a ninguém. É por livre e espontânea vontade. A pessoa tem que ter o desejo de ter vida. É por isso que quando nós oramos pelos que estão enfermos, nós devemos impor as mãos sobre eles, se for possível. Se não for possível fazer isso fisicamente, nós fazemos de modo espiritual. Nós assumimos a autoridade sobre aquela pessoa que está recebendo a oração. Mas ela tem que aceitar isso. Ela tem que se colocar debaixo da nossa autoridade espiritual para que isso funcione. Ela precisa concordar com a nossa oração. Nós assumimos a autoridade que Jesus nos deu sobre os espíritos causadores de doenças. E podemos transmitir vida para aquele corpo que está enfermo. Quando nós procedemos assim, a vida de Deus que habita em nós, no nosso interior, ela é transmitida por meio das nossas mãos. Ou seja, física ou espiritualmente falando. Tiago capítulo 5, versículo 15 diz: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Toda pessoa que crê em Jesus, ela é batizada no Espírito Santo. Ela tem a vida de Deus, do Deus verdadeiro, daquele que cura, que liberta, que prospera, que faz maravilhas extraordinárias. E se você já é de Jesus, você está autorizado a fazer as mesmas obras. Exerça a sua autoridade divina. Deus opera através de nós, opera através de você. Mas se você ainda não se converteu, não nasceu de novo, converta-se agora. Arrependa-se dos seus pecados. Peça perdão, diga: Jesus, eu te recebo como o único Senhor da minha vida. E faça isso de fato. Se na sua casa você possui algum ídolo, alguma imagem, alguma figura, alguma estátua de santo ou de qualquer entidade religiosa, se livre dessas coisas e receba Jesus como seu Salvador. Porque enquanto você confiar nessas estátuas, nesses bonecos, você não vai ter resposta de Deus. Deus só quer fazer de você uma pessoa feliz e abençoada. E quer também contar com você para dar continuidade na obra dele. João escreveu para que todos soubessem. Ele diz: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Se você aceitou Jesus, você tem a vida eterna. Mas para que o João escreveu? Para que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. A vida eterna, ela é concedida para nós no momento em que nós aceitamos Jesus como Salvador. Entenda que todas as pessoas vão existir eternamente, mas os que não são de Jesus vão ser lançados no lago de fogo e vão passar a eternidade atormentados dia e noite.
juntamente com o diabo, o falso profeta, a besta e todos os demônios. Quem aceita Jesus como seu Salvador e Senhor e aprende a ser possuidor da vida eterna, não deixa que o diabo engane. A vida de Deus passou a habitar naquela pessoa que recebeu Jesus e fez dele um vencedor. Ao entrar em oração para enfrentar qualquer luta contra o diabo, você não precisa ter medo, você não se desespera, você ora, determina, expulsa o mal, confia no fato de que a palavra dada em nome de Jesus vai operar da mesma forma que operava quando Jesus dava a palavra dele. As religiões não ensinam isso. O religioso não sabe dessa verdade. Ele é convencido a dizer que ele é um mísero pecador, que foi salvo pela graça de Deus. De fato, ele é mísero pecador, mas ainda não foi salvo pela graça. Porque no dia em que ele for salvo, ele deixa a religião e se converte a Jesus. Quem é de Jesus não é mais um simples pecador, não. É uma nova criatura. É um embaixador de Deus, um herdeiro das promessas, membro do corpo de Cristo e ministro da nova aliança. De mísero pecador, ele passou a ser um filho de Deus. Se você ainda confessa, eu sou um mísero pecador, é porque você ainda não é um filho de Deus. Porque quem recebe Jesus deixa de ser um mísero pecador, passa a ser um filho de Deus, com direito a usar o nome de Jesus para repreender o mal. Esse nome na sua boca, ele opera hoje do mesmo modo como operava no passado. A sua ordem dada em nome de Jesus tem o mesmo poder da ordem que Pedro com João deu para aquele paralítico lá na porta formosa do templo. O Senhor, ainda hoje, faz a fé no seu nome da saúde perfeita a toda pessoa que acreditar nele. O nome de Jesus endireita os caminhos. Ele desfaz as obras do inimigo, abre porta do céu, faz o falido prosperar, dá paz, dá segurança aos que confiam nele. Meu querido, minha querida, você precisa ler mais a Bíblia. Você não vai crescer na fé enquanto você não descobrir o que significa ter a vida eterna. Enquanto você não descobrir o que o nome de Jesus pode fazer por você. João disse que esta foi a razão que o levou a escrever o recado divino. Esse é o motivo de você estar ouvindo essa mensagem hoje. Deus quer se realizar em você, no seu triunfo. Por isso, se afaste de qualquer coisa pecaminosa. Viva de acordo com o que Deus determinou na sua palavra. A vitória é sua, porém, compete a você fazê-la acontecer. Não meça o inimigo pelas ameaças dele. Não tenha medo dele, enfrente com o poder que Deus colocou nas suas mãos. Nenhuma arma preparada contra a sua vida prosperará se você estiver firme na palavra de Deus. Seja a bênção que o Pai planejou que você fosse. Para terminar, veja o que diz o próximo versículo. João 5,14. 1 de João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se ele ouve, o que é que nós estamos esperando? Ele ouve. Então vamos orar, certo? Vamos orar, feche os olhos. Grande Deus, como sou grato a Ti por me ter dado a vida eterna. Eu sei que eu tenho a vida e que essa vida está em Jesus, meu Salvador. Eu estou nele e o Teu Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou Teu. E nada pode me separar do Teu amor. Pai, que essa pessoa que ora comigo também seja assim. Em nome de Jesus. Todos nós pedimos, vem operar em nosso corpo físico, trazendo a manifestação dessa vida que há em Cristo. Curando todas as enfermidades e doenças, fortalecendo os ossos, os músculos, os nervos, as juntas, os ligamentos, tirando, Senhor, de nós, de toda a célula que estivesse comportando de modo anormal e colocando uma célula nova.
Queima, Deus, toda inflamação, toda infecção, toda alteração no sistema linfático, no sistema circulatório, purifica o sangue, limpa os pulmões, elimina toda a anormalidade do aparelho reprodutor, fazendo esse órgão que está inchado desinchar, tirando o caroço, quisto, cisto, desfazendo toda a anormalidade, curando o sistema respiratório, o sistema da visão, da audição, o sistema digestivo. Meu Deus, desde a entrada dos alimentos até a porta de saída dos resíduos, restaura a saúde, restaura a mente dessa pessoa que está me ouvindo, que tem andado oprimida, angustiada, perturbada. Pai, venha sobre essa pessoa agora. Meu Deus, esse órgão que não está funcionando bem, que está avolumado, que teve o seu tamanho aumentado por algum motivo, que não sabemos qual é, mas o Senhor sabe todas as coisas. Venha, Pai, com o teu poder, opera esse órgão que não está funcionando como devia. Alcance, ó Deus, todas as pessoas que estão orando comigo nesse momento. Onde houver um mal, uma doença, uma fraqueza física ou moral, onde tiver um demônio agindo, atuando, colocando qualquer tipo de doença, de dor, de enfermidade, de anormalidade, em nome de Jesus, eu amarro esse espírito, eu ordeno que este mal seja queimado, esse trabalho seja desfeito, seja destruído, exterminado deste corpo e desta vida, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo quem ora comigo, eu digo: mal, sai, vai embora e não volte mais. Está amarrado, está expulso, está proibido de voltar, em nome de Jesus Cristo. Assim seja. Graças a Deus.